Amados amigos, aqui é Alcazar e nós desejamos dizer algumas palavras sobre a nossa próxima experiência no Monte Shasta. As energias estão se tornando mais fortes e definidas claramente. Nós estamos sustentando esta reunião em particular no Monte Shasta, próxima de onde as águas fluem das montanhas para o mundo. Na fonte do rio Sacramento, nós iremos colocar dentro do rio um Stargate. As energias que estarão acontecendo no workshop serão transmitidas para os Stargates na água. E a água, da mesma forma como o campo mórfico, irá partilhar essas energias para todas as águas em todo o mundo dentro de minutos. Conseguem ver esta bela forma de criar ainda mais um campo de energia para apoiar a humanidade como um todo? Como muitos de vocês sabem, nós temos trabalhado recentemente não apenas com o Comando Galáctico e os Stargaters, mas também com o sacerdote cósmico Izon. Então, amados, se vocês se sentirem tocados por este prospecto, se vocês estiverem sendo vibrados por estas águas, venham, se juntem a nós. Olá e bem-vindos ao Monte Shasta, todos em todo o mundo. Nós estamos aqui em pessoa. Vamos dizer olá ali para aquela câmera. Então, a nossa missão durante esses dias é energizar as águas do mundo com frequências de alta vibração para elevar a natureza e a humanidade e toda a vida senciente no planeta, porque a vida e a água estão absolutamente, vitalmente interconectadas. Então, nós já colocamos um Stargate na nascente da água, na conexão com o Stargate que temos aqui e o Stargate que está aqui. A conexão já foi feita e as energias já estão começando a se intensificar aqui na sala. Então, vamos pedir a todos em todo o mundo, ouvindo isso ao vivo ou na gravação, tenham a intenção de se conectar com todos agora. E apenas assim, então, conseguem sentir, quase instantaneamente, existe uma energia que nos conecta a todo. Este é o campo mórfico de que falamos. Nós estamos tendo a intenção de nos conectar uns com os outros, e com esta intenção e esta abertura, vocês podem sentir as centenas de pessoas que estão se juntando a nós neste momento do agora. E, de forma similar, do jeito que as águas funcionam, trabalham, as águas estão emaranhadas com o campo quântico. E como Alcazar disse antes, muito pouco é entendido sobre a natureza da água. Ela tem a habilidade de sustentar uma quantidade infinita de informação. E muitos anos atrás, eu estava ouvindo alguém que criou um computador e a armazenagem do computador é a água. E essa pessoa disse que podia colocar um número infinito de energia e informação naquela pequena quantidade de água. Foi o Drunvalo Melquisedeque que criou isso.
Então, conforme nós nos conectamos energeticamente, nós podemos sentir que a mesma coisa acontece em todo o mundo com as águas. Então, já nós começamos a intensificar uma energia e conforme passamos por esses dias juntos, estas energias que já estão se irradiando, não apenas vindo da grade Stargate, mas também de todas as águas. Então, eu estava sendo guiada durante a noite para este espaço da federação, que era a Fundação para a Ressonância de Nassim Haramein. E nesse trabalho ele fala do campo quântico que tem as propriedades físicas da dinâmica dos fluidos. E isso é o éter, do que foi totalmente desconsiderado porque os experimentos científicos do começo do século XX foram revitalizados enquanto uma física, um experimento físico, porque as experiências que estavam sendo feitas eram incorretas. Então, nós estamos trazendo de volta os éteres. Esse campo quântico que nos conecta a todos. Então, no trabalho de Nassim, na essência, a água no nosso planeta, como a molécula H2O, de fato, ela se faz um pareamento com o campo quântico e se torna... A água, essencialmente, pode sustentar esse número infinito de informação, porque não é o que está segurando, ela está agindo como um transdutor, um farol para a energia passar por ela. Então, no website, eu aprendi algo sobre a água que me impressionou e eu vou encontrar esse artigo e partilhar com todos, colocar na descrição desta transmissão ao vivo no YouTube. Na página tem um artigo sobre um novo campo que está começando a emergir, que estão estudando a interação da luz com a água. E a água está agindo como um espelho para a saúde dos sistemas biológicos e ambientais. Então, vocês podem ver, por exemplo, no caos, alguém que tem câncer, o estado de câncer que está em metástase, você pode ver a saúde dos sistemas ambientais, e eles fazem isso por analisar a forma que a luz interage com a água a partir daquele sistema. Então, o que isso significa? É que a água, quando se torna uma parte de um sistema em particular, seja um sistema natural na Terra ou nos corpos, não mais ela opera como um indivíduo, mas ela se liga àquele sistema e começa a conter a informação do todo. E isto é uma outra descoberta num tópico que a água se torna parte de um corpo de água e começa a operar dentro do princípio do que eu chamaria de unidade, que se comporta como um todo conectado. Então, isto é apenas, para mim, um indicador, é uma dica sobre o quão especial a água é. E a água também, metafisicamente, é ligada à emoção. Então, estamos aqui e parte do que a humanidade está desenvolvendo no universo, o que é único, é a compaixão. E o espectro total é o sentimento. Então, a humanidade é uma gema no universo, porque nós temos essas emoções tão refinadas, e enquanto despertamos, o nosso espectro emocional está prestes a destravar, a destrancar nas altas frequências,
Porque no passado, nós nos sentimos trancados numa caixa, certo? A maior parte das vezes, nossas emoções estavam encaixotadas. Então, vocês imaginam, conforme o seu coração abre as asas, os novos níveis de emoções humanas, as experiências conexões com as emoções e relacionamentos são conectadas. Então, estes são os campos que iremos energizar na humanidade conforme energizamos as águas. Sim, então já queremos convidar as pessoas em todo o mundo para colocarem o seu Stargate num corpo de água em algum lugar. E para aqueles que não tiverem um Stargate físico, coloquem um Stargate etérico dentro da água e o ative. Então, nós temos um vídeo de alguns que já começaram, certo? Sim, as pessoas já começaram a tirar fotos dos Stargates nos corpos de água em todo o mundo, e nós queremos convidar todas as pessoas, mesmo que não tenham Stargate, podem ir para algum tipo de água que desejam energizar e colocarem nessa grade, pedirem um Stargate etérico, e ao casar tem um áudio que pode guiá-los a fazer isso. Então vão para stargate.live/foto. O nosso time já está colocando um vídeo de compilação de todas as fotos que já chegaram de todo mundo até agora. Você vai tocar o vídeo? Eu ainda não vi. Well, that's great. Ai, foi lindo. Realmente é muito bom, todos enviando essas fotos. Então, deem-se um momento e imaginem que, como o Alcazar estava dizendo, todas as águas em todo o mundo estão instantaneamente conectadas e podem agir como uma rede para transmissão de frequências, de energias do além, no campo quântico. Conseguem imaginar como seria o Stargate e os guias das altas dimensões, nesta vasta beleza do universo, podendo fazer brilhar através dessas águas com a nossa intenção, porque somos os representantes da humanidade, que de fato temos
o poder e a presença aqui para agirmos como conduítes, para trazermos essas transmissões à frente. Nós estamos abrindo as portas. Os guias não podem fazer isso sem nós. Vocês provavelmente viram as histórias as imagens do Masaru Emoto. Meu professor Jakido falava disso um tempo atrás. Não pode nem... A palavra não precisa nem ser falada, pode ser colocada numa palavra, no papel, perto de uma água. Então, fala a palavra amor faz esses cristais lindos, a palavra seu bobo faz uma outra impressão. Então, a água age como um espelho inteligente da consciência. Então, é além da transmissão de energia, isso é consciência, é informação de luz, informação. Então, quando eu primeiro entrei na metafísica, foi através da cura reconectiva. Ele é aquele que fala sobre luz e informação nos campos de vibração e não tem nada a fazer, e as curas automáticas acontecem. Ele falou sobre trabalho de Emoto, ele estava vivo, então o Emoto estava com um copo de água da torneira. Usualmente, não faz nenhuma geometria quando se cristaliza, porque é muito poluída, mas por segurar, ela fez esta imagem bela. Então, este é o poder das frequências de alta dimensão. E, recentemente, Vera Austin tem continuado com esse trabalho de uma forma maravilhosa. E a nossa amiga Opal contou essa história em que o filho de Veda queria fazer alguma coisa e é muito perigoso. Ela fez um cristal de água com arco e flecha e o cristal da água fez o arco e flecha. Então eu adoro essa história porque a minha criança interior disse sim. O filho queria brincar com arco e flecha. Então um outro elemento do que iremos fazer é que isso, de fato, irá elevar as energias poluídas que existem na água. Então, em todo o mundo, existem tantas áreas com águas poluídas. E a nossa intenção, neste dia, é também começar a dissolver a poluição. Tudo é vibração. Tudo é vibração. Então, a poluição também é uma vibração. Então, se nós pudermos neutralizar isso pelas energias que estamos emanando hoje, então, começaremos a curar o planeta de várias formas diferentes. Então, cada um de nós vamos colocar esta intenção, conforme trabalhamos com a nossa intenção. E a nossa intenção é neutralizar as águas poluídas em todo o planeta. Se vocês entenderam o que Juliane disse, as águas no nosso corpo também estão conectadas conosco, com a nossa consciência, com nossas mentes. As águas dentro de nós carregam certas poluições também. Então, vamos deixar também isso ser uma oportunidade para quaisquer poluições dentro dos nossos corpos serem dissolvidas e, então, eliminadas do nosso corpo. Isso significa estarmos abertos e prontos para largar dos poluentes mentais, emocionais, essas coisas que nós pegamos e que não precisamos mais realmente. A vida na Terra em 2025 tem sido muito intensa. Então, vocês estão abertos para
deixarem mais leves os seus pesos, deixarem esses pesos irem-se, clarificando os cristais das frequências mais elevadas. Coloquem essa intenção para si também. Já existe uma bela energia que está sendo criada aqui na sala. Eu espero que as pessoas da transmissão ao vivo possam se conectar com essa energia. Se vocês estiverem assistindo pela transmissão ao vivo, imaginem-se, visualizem-se aqui nesta sala junto conosco. Realmente tragam a sua consciência para cá, nessa salinha, com todas essas pessoas, de forma que a sua energia possa se conectar de forma mais completa, mais íntegra. Amados, aqui é Alcazar. E nós os convidamos para relaxarem. Relaxem o corpo, relaxem a mente. E nós desejamos agradecer cada um e todos vocês por trazerem as suas energias para cá, para apoiar este processo para si, para a humanidade e para a própria Terra. Existem muitos seres belos, guias, como vocês os chamariam, que vêm para apoiá-los nos seus desejos para as águas. Como esta Julianne já disse, não é algo que nós possamos fazer sem a sua assistência, pois é para a humanidade agora cuidar do seu próprio despertar, o despertar de toda a humanidade e o reequilíbrio de Gaia, esta bela terra, esta pérola azul, como muitas vezes ela é conhecida. Todas as vezes que nós nos reunimos para uma meditação, nós convidamos vocês para colocarem a sua intenção de trazer amor, harmonia, pureza para a humanidade via as águas. E, como dissemos previamente, a água se conecta por todo o seu planeta via campo quântico. Então, mesmo os lagos isolados, desconectados dos oceanos, eles serão energizados também. E como dissemos, mesmo os milhões e milhões de galões de águas armazenados nas nuvens, nesta Gaia, elas também serão energizadas por estas frequências. E com as chuvas, essas frequências serão
derramadas pelas terras, pelas plantas, as árvores. Podem ver o potencial. Podem ver a importância de trazerem o seu amor para essas meditações. As suas intenções para o máximo, o mais alto, mais elevado para a humanidade. E para a Terra e todos que residem nesta bela Terra. Então, nós iremos convidá-los a sustentarem um coração aberto e uma mente aberta, de forma que não haja julgamentos, mas apenas um grande desejo de apoiar toda a humanidade. E, de fato, especialmente aqueles que estão imersos nas energias muito negativas. Vamos ter a intenção de abençoar estas pessoas de baixa vibração, para convidá-las para se tornarem um pouco mais amorosas, um pouco mais cuidadoras. Então, cada um de vocês aqui presentes e em todo o mundo, deem-se um momento agora e tragam clareza para a sua intenção. A intenção de terem um coração muito aberto, muito amoroso. A intenção de estarem recebendo o amor e o apoio dos vários guias ao longo destes dias, recebendo tudo isso. E ao fazerem-no, vocês recebem, vocês intensificam um campo de energia aqui neste espaço. E porque todos vocês em todo o mundo estão tendo a intenção de se conectarem com isso aqui, vocês estão trazendo a sua presença, a sua energia, o seu apoio para este espaço, para este grande Stargate e para as águas. Nós pedimos que muitas pessoas colocassem o seu Stargate dentro de um corpo de água em algum lugar. E ao fazerem isso, colocassem a intenção de que as águas onde colocaram seu Stargate fossem energizadas via Stargate. E se lembrem, nós estamos trabalhando com o campo quântico, não há tempo, não há espaço. Então, quando vocês estiverem colocado o seu Stargate na água e colocado a sua intenção para o seu Stargate irradiar as energias desta reunião, deste encontro, isso irá acontecer, mesmo depois que vocês removerem o seu Stargate das águas. Esta é a natureza mágica, se vocês quiserem, do campo quântico. E desta forma, quando vocês colocam o seu Stargate na água, ou se vocês não tiverem um Stargate físico e colocarem um Stargate etérico na água, vocês estão colocando a sua intenção de forma mais forte neste campo que nós estamos criando juntos. Então,
Vamos entrar numa meditação. Então, amados, nós os convidamos para ficarem confortáveis. Com a experiência Stargate, não há uma forma de estar, de ser. Você pode sentar, deitar, pode ficar em pé num pé só, mas isso não é recomendado. Não é muito recomendado. Mas para algumas pessoas já atingiram o Samadhi desta forma, mas relaxem, fiquem presentes. A sua presença é tudo o que é necessário aqui. Mesmo a sua qualidade de atenção se torna menos tensão e mais um fluxo. Então, o campo quântico, para entenderem o campo, para entenderem a inteligência mais elevada, as pessoas precisam entender o princípio do fluxo. Você não pode obter um estado elevado e tentar ajustar aquele estado. De fato, quando a iluminação é atingida, é como se fosse um vasto rio de energia que varre, que leva o ego do indivíduo e joga fora, tira do plano. É como se fosse uma cascata, é como se fosse um vasto fluxo. Não é um estado fixo, mas é uma abertura através da qual o campo quântico emerge. Então, as suas águas do mundo irão ficar um passo mais próximas do campo quântico. E isso pode parecer uma contradição, amados, mas simplesmente vocês precisam entender as formas pelas quais as altas frequências se aumentam, mesmo num nível de ponte subatômico para o atômico. É como se vocês estivessem abrindo as portas para as suas águas transmitirem um sinal claro e uma energia elevada, um sinal mais claro da vasta consciência que é a verdadeira natureza da realidade neste construto da sua realidade física que está aqui para a sua experiência. Então, relaxem, estejam presentes. Nós iremos nos aprofundar dentro das energias agora. Então, como sempre fazemos com o trabalho do Stargate, nós os convidamos para se conectarem com as energias da Terra, as energias de Gaia, pedindo interiormente para a Terra trazer a sua consciência, a sua presença para o seu corpo, para o seu campo de energia. Então, estamos chamando pelas energias de Gaia, a consciência da Terra. E agora, convidando um Stargate etérico para vir formar-se à sua volta, esteja você aqui reunido ou em todo mundo, somente o pedido e a imagem, imaginando esta estrutura Stargate formar-se à sua volta, ancorando o Stargate. Vocês podem até mesmo imaginar uma pirâmide, vocês não precisam saber a estrutura exata, mas sintam e imaginem a estrutura formar-se à sua volta agora. E está ancorando de forma bela. Então, agora pedindo ao seu Stargate para se ativar, nós estamos chamando pela ativação de todos os Stargates em todo o mundo. E quando fazemos, bem devagar, os seus Stargates começam a irradiar
uma energia muito suave e gentil para vocês. E relaxem dentro dela. Como a maioria de vocês sabe, nós sempre começamos com uma meditação similar. Mesmo que as palavras sejam as mesmas, as energias sempre são únicas para este momento do agora. Então, nós iremos vibrar todos os Stargates físicos e etéricos. Nós iremos vibrá-los mais rápido. E conforme fazemos, nós estamos subindo as energias ao longo das frequências, as gamas de frequências das dimensões mais elevadas. Então, começamos com este processo agora. Nada para vocês fazerem, mas apenas relaxem enquanto vibramos o seu Stargate etérico cada vez mais rápido e mais rápido. Entrando nas energias da quarta dimensão, entrando agora na quinta, continuando suavemente a se acelerar, fundindo-se com a sexta dimensão agora, continuando, entrando nas frequências da sétima dimensão, aonde nós pausamos por alguns momentos. E aqui nas energias da sétima dimensão, nós convidamos cada um de vocês para pedirem por um campo forte da sétima dimensão. Nós chamamos por um campo forte da sétima dimensão em todos os Stargates em todo o mundo. E o seu Stargate simplesmente começará a irradiar para você. Relaxe e permita essas energias suaves vibrá-lo, vibrá-la. Nada a fazer. E bem devagar, a sua própria vibração começará a se harmonizar com as energias da sétima dimensão à sua volta. Acontece por si só, nada a fazer. Apenas o relaxamento. Muito bem. Muito bem. Então, nós continuamos mais uma vez a vibrar todos os Stargates em todo o mundo, cada vez mais rápido, elevando-se nas frequências da oitava dimensão e continuando a se acelerar, entrando na nona dimensão agora, passando pela nona, entrando na décima. E nós continuamos a vibrar mais rápido enquanto passamos pela energia da décima dimensão, nos fundindo à décima primeira, vibrando mais rápido, chegando agora na décima segunda dimensão, onde mais uma vez nós pausamos e sustentamos esta frequência em todos os Stargates em todo o mundo. Então, cada um de nós pedindo interiormente, estamos chamando por um campo energético forte da 12ª dimensão em todos os Stargates em todo o mundo. E conforme vocês relaxam, os seus Stargates irradiam isso a vocês. E mais uma vez, sem esforço, a sua vibração suavemente se eleva, até que vocês estejam vibrando em harmonia com estas energias da 12ª dimensão, simplesmente por relaxarem, simplesmente por permitirem, nada fazer. Muito bem. E como a maioria sabe, quando vocês começam a vibrar neste nível de energia, vocês se tornam mais sensíveis aos vários seres
que estão disponíveis para nos ajudar a nos tornarmos mais conscientes. Então, nós iremos convidá-los para a meditação agora. E como sempre, nós começamos por pedir a cada um de vocês para pedirem a partir do seu coração, com uma forte intenção, pelas energias e apoio do reino angélico. Então, estamos chamando pela presença dos anjos. E conforme vocês pedem, sintam, pois aqui vem eles. Simplesmente sintam os anjos trazendo a sua energia para esta meditação global. Se aproximem, anjos. Deixem que nós sintamos a sua energia ainda mais. Cheguem mais perto. E amados, aqueles conhecidos como anjos serafim, estão desejando se aproximar para trazer a sua energia de uma forma mais forte, pois eles têm uma conexão especial com as águas. Então, simplesmente peçam interiormente, estamos chamando pela presença dos anjos, dos serafim. E, mais uma vez, apenas sintam o serafim, trazendo a sua vibração única para esta reunião global. Apenas sintam. Muito bem. E os espíritos da natureza desejam trazer a sua presença para cada um e todos vocês. Então, cada um pedindo interiormente pela presença dos espíritos da natureza, que estão cheios de alegria por estarmos fazendo este trabalho, pois isso irá elevar a natureza, conforme estas águas caem dos céus, abençoando a terra. Sintam os espíritos da natureza e a sua empolgação por isso está ocorrendo. E aqueles conhecidos como as fadas das águas, cujo papel é trabalhar com as águas da terra, estão desejando se conectar com vocês mais profundamente. Então, peçam interiormente, chamamos pelas fadas das águas, as ninfas. Sintam os espíritos das águas, as fadas das águas, sintam, sintam, cheguem, fiquem conosco, venham estar conosco. E os devas das águas, sintam. Muito bem. E agora a Mãe abençoada, esta que ama a humanidade tanto, ela tem muitas formas, nós a convidamos, como aquela conhecida como Maria, a mãe de Yeshua, Jesus. Mas ao fazer isso, estamos convidando as frequências do divino feminino, as energias divinas maternais. Então, cada um de nós pedindo interiormente a partir do coração pela presença da Mãe abençoada, Maria. Chamamos pela presença da Mãe abençoada. E conforme vocês pedem, sintam, pois aqui vem ela. Maria, trazendo a sua presença amorosa para esta reunião, se aproximando.
E a partir da própria montanha de Shasta, aquele conhecido como Adama deseja apoiar este processo. Então, vamos convidá-lo também para estar conosco. Chamamos pela presença de Adama e sintam. Aqui vem ele, trazendo a sua presença para esta reunião global. Adama das Pleiades, aqui, desde o próprio começo da consciência humana, e ele estará aqui até toda a humanidade atingir o estado de iluminação. Adama. E amados, existe uma conexão aqui no trabalho que vocês todos estão fazendo com as águas do mundo, com a sua civilização altamente avançada, Atlântida e Lemúria. Pois tantos de vocês, quando chamaram de novo pelos espíritos dessas civilizações e sentiram, eu estive ali, as suas memórias estavam conectadas aos cristais, às grades de cristais e às águas. Existe uma energia que circundou a sua terra e que foi retraída antes da queda. E parte desta energização das águas da terra é como se fosse um chamado novo para essas frequências mais elevadas que naturalmente têm a intenção, foram projetadas para fluir em torno da sua terra. Então, para ajudar neste processo, nós iremos convidar os mestres de Atlântida e os mestres da Lemúria. Então, primeiro, Atlântida. Chamamos pelos mestres atlantes para trazerem o seu apoio, a sua clareza para as águas, para esta meditação global, sentindo-os conforme eles trazem a sua presença. E nos tempos da Atlântida, eles trabalhavam para criar umas estruturas cristalinas. As águas também se tornam mais cristalinas em torno dos templos, em torno daquelas cidades. Então, apenas sintam energeticamente os atlantes que estão transmitindo algumas destas frequências altamente ordenadas, altamente estruturadas, emaranhadas, águas emaranhadas. Emaranhadas com o quê? Com a consciência mais elevada, com as grades universais de energia, sim. E agora os lemurianos estão desejando adicionar a sua conexão ao ambiente natural aqui. Então, cada um de nós, pedindo interiormente, chamamos pela presença das mães lemurianas, aquelas que vieram para trazer a consciência para a humanidade. Chamamos pela presença das mães pleiadianas e dos mestres atlantes. E sintam. Sintam. Havia uma conexão com as baleias e golfinhos,
uma união telepática, esta capacidade que os lemurianos possuíam. Então, estas belas criaturas das águas, baleias e golfinhos, desejam também se juntar durante estes dias através do campo quântico. Então, apenas pedindo interiormente, estamos chamando pela presença dos golfinhos e das baleias. E apenas sintam mais uma vez uma mudança suave. Relaxem. Permitam as energias girarem à sua volta conforme as baleias e golfinhos trazem a sua consciência através do campo quântico. Relaxando um pouco mais profundamente, permitindo o apoio que já está entrando, já está vindo, para suavemente nos vibrar. Amados, é lindo que vocês estejam desejando apoiar não apenas a sua própria evolução, mas a da humanidade e do planeta. E nós honramos vocês por isso. Existem muitos mestres que caminharam pela Terra ao longo dos séculos. Alguns muito conhecidos, alguns não tão bem conhecidos. Todos vieram para ajudar no despertar da humanidade. Todos tocaram. Grupos diferentes de pessoas, religiões diferentes que cresceram por causa das palavras dos mestres. Mas as energias nas religiões distorceram a verdade, a vibração dos mestres. Então, depende de vocês, depende da humanidade, elevar a própria vibração. Sim, existe o apoio, mas é somente a humanidade junta que pode trazer esta terra para o seu lugar de direito no universo. E amados, o universo está esperando. E é a hora. E como sabemos que é a hora? Porque a vibração da humanidade
este campo invisível que conecta todos, o campo mórfico da humanidade. Vocês têm elevado esta vibração. Milhões de pessoas em todo o mundo querendo viver em alegria, em amor, abundância, liberdade, saúde. Conforme cada indivíduo deseja mais destas coisas, vocês estão se focando numa frequência mais elevada. Naquilo em que vocês se focam, vocês criam. E pelo fato de a humanidade estar elevando essa vibração geral, o universo responde. O comando galáctico está aqui. Existem tantas naves em torno do seu planeta agora, que estão aqui para ajudar, que estão aqui para conectar-se com os indivíduos, conectarem-se com vários, através dos vários canais, canalizadores. Amados, conforme vocês continuam a elevar a sua vibração, cada vez mais conexões com a galáxia e com o além irão acontecer. Conforme alguns de vocês já têm consciência, foi anunciado por Zeizar algumas semanas atrás que agora existem naves que estão chegando aqui de um planeta muito, muito distante, no final oposto do espiralamento da Via Láctea. A humanidade é um braço espiralado no lado oposto de um braço espiralado que existe, em que existe um outro planeta como a Terra. E os seres humanos deste planeta não passaram pelas idades das trevas pelas quais a humanidade passou. Simplesmente eles seguiram e entraram neste estado de iluminação. E eles vieram para ajudar os humanos aqui. E nós iremos trazê-los para a meditação ao longo destes 4 dias. Eles irão conectar-se com vocês individualmente e vocês irão sentir como é estar sendo abraçados por seres humanos iluminados. Alguns já experimentaram isso em alguns dos nossos workshops, mas nós convidamos todos vocês aqui e em todo o mundo para terem esta experiência, pois é profundamente tocante ser abraçado, abraçada por um ser humano iluminado. E como vocês sabem, existem muitas famílias estelares nestas naves, seres que vêm de planetas iluminados em toda a galáxia e além. Eles também estarão vindo para estas meditações, para nos apoiar, para nos ajudar a nos lembrar mais uma vez de onde viemos antes de virmos para o corpo humano.
há tantas vidas atrás. Então agora, vamos, cada um de nós, mais uma vez, a partir do nosso coração, pedir interiormente pelo apoio de todos os mestres e iluminados que caminharam pela Terra ao longo dos séculos. Vamos convidá-los todos para virem e experimentarem, para virem trazer o seu apoio e também para sentirem a combinação do trabalho que eles fizeram. Sintam, as energias já estão entrando neste espaço, os mestres. Vocês são o florescer do trabalho que eles fizeram, da luta que eles tiveram, as dores. Tantos deles foram mortos, simplesmente porque irradiavam a verdade. Sintam os mestres. Peçam a eles para apoiarem vocês individualmente, assim como apoiarem todo este processo. E de forma similar, vamos agora, mais uma vez, a partir do coração, com desejo profundo, por todas as famílias estelares, para que eles tragam o seu amor e apoio para esta reunião global. Então, estamos chamando pelas famílias estelares, todas elas, para que elas tragam as suas energias para cá, pois também elas têm esperado durante um longo tempo por nós, para despertarmos e nos lembrarmos mais uma vez de onde viemos antes de nos tornarmos humanos. Há tantas vidas atrás, então chamamos por todas as famílias estelares para que eles tragam a sua energia para cá, agora, conectando-nos com o nosso lar nas estrelas. E amados, existe aquele conhecido como Izon, um sacerdote galáctico. Ele tem as habilidades de levar as pessoas para outros universos. Alguns de vocês já experimentaram isso. Izon irá nos trazer experiências de outros universos nestes dias vindouros. O que nós iremos criar aqui irá ser uma mudança na linha do tempo da consciência, conforme as águas forem sendo ativadas. Então nós podemos esperar uma visita deste Onio, que guia os saltos nas linhas do tempo, não apenas para os indivíduos e grupos, mas para todos os sistemas planetários. Ele estará vindo para ajudar neste salto de linha do tempo que vocês criam, e vocês irão irradiar tudo isso para as águas. Então, preparem-se para isso, para estes dois belos seres,
pois eles irão lhes dar experiências que irão trazer a vocês deliciamento, deleite. Então, amados, tem-se um momento agora para sentir a sua própria presença, a sua própria vibração, sabendo que o seu amor e a sua intenção estão sendo adicionadas a este campo geral. Então, deixem que o seu amor se expanda. Deixem que a sua intenção reconheça que você é um ser poderoso. E que se o amor e a sua intenção importam, fazem a diferença. E conforme nós nos conectamos juntos em todo o mundo, nós amplificamos uns aos outros. Já essas energias suaves estão entrando nas águas. E conforme nós nos preparamos, assim também fazem as águas. Assim, as águas também estão sendo preparadas. Então, amados, nós desejamos conectá-los com o espírito das águas holograficamente neste momento, conforme vocês sentem a sua presença energética, ainda ressoando com o campo quântico. Conectem-se no seu olho da mente, na sua imaginação, na sua habilidade de imaginar, com um corpo de água, talvez o último em que vocês estiveram, o banho, o chuveiro, talvez o seu lugar favorito na Terra que tem um corpo de água. Para muitos de vocês, isso é assim. Então, imaginem colocarem as suas mãos numa superfície de água muito serena, muito plácida. Nós dissemos que os seus cientistas descobriram que a água age como um todo unificado. Então, a informação que ela sustenta, todo este corpo de água está sendo refletido em superfícies enquanto vocês colocam as suas mãos ali. E vocês estão se conectando aos próprios mistérios do além. Apenas sintam isso. Sintam a forma que a superfície se tensiona, essa superfície da água, ao se interagir com os seus dedos. Sintam a forma pela qual o próprio ar assume uma nova qualidade de leveza conforme a água sustenta o peso dos seus braços. Muito bem. Amados, vocês acabaram de se conectar mais profundamente com a verdadeira essência, o mistério que a sua água contém, uma multidão, uma infinidade. Muito bem. Então, no seu próprio tempo, quando se sentirem prontos,
Suavemente comecem a trazer a sua energia, a sua consciência, a sua presença de volta para o seu espaço. E aqui no hemisfério norte é verão, então nós os convidamos para se conectarem com as águas durante estes dias. Não deixem que isso seja apenas uma imagem. Vão para fora, coloquem as mãos nas águas, chacoalhem as águas, notem como os pequeninos ficam alegres à sua voz à sua volta, e deixem que o seu próprio pequenino saia para brincar. Então, amados, nós agradecemos por vocês fazerem parte desta experiência junto conosco. Esta experiência energética irá crescer, irá se alargar e se aprofundar durante estes dias. Então, se vocês se sentirem chamados, juntem-se a nós. Explorem as águas conforme elas estejam sendo energizadas em todo o mundo. Então, nós amamos vocês, abençoamos vocês, honramos vocês grandemente e falaremos com vocês em breve, muito em breve. Então, sintam a sua própria vibração agora. Existem esses espaços liminares. Conforme eu voltei agora, eu pude sentir a vibração, umas de certa forma mais fortes ainda. Então, ao longo destes dias, brinquem com permitir a sua consciência continuar a se fundir e emergir, especialmente quando nós voltamos. Tem uma parte do nosso cérebro que diz, já estou fora de serviço, e por causa disso, causa esse efeito onda que permite que nesse relaxamento mais informação aconteça. Então, tenha consciência desses momentos. Seu cérebro acha que está fora de serviço, mas não percam esta consciência. Flutuem, fluam, fiquem com isso. Então, eu já posso dizer que existe essa mistura de brincadeira e divertimento, nos iluminando, nos deixando mais leves nestes dias juntos. Então, essencialmente, nós estamos trazendo essa primeira sessão para o fechamento. Então, para todas as pessoas em todo o mundo, vocês têm um gostinho. Então, vocês quiserem, juntem-se a nós na transmissão ao vivo. A sua presença é necessária, mesmo na gravação. Então, mesmo as pessoas aqui, antes de elas irem, eu só quero dizer muito obrigado por estarem conosco nesta sessão. E iremos voltar em cerca de 45 minutos. Desculpe. Se vocês quiserem se inscrever, nós temos um link preparado em inglês, em português. Inscrevam-se na lista do WhatsApp para realizarmos a tradução o mais rápido possível. Então, inscrevam-se. Centenas de pessoas já estão conosco para estes 4 dias, então realmente é uma delícia, é um deleite poder ser apoiados por vocês em todo o mundo. Então, voltamos em breve.